Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Santiago e hoje eu vou estar falando sobre o Professor Global, a plataforma de educação STEAM 3.0. Beleza? Bom, muito bem. Antes de falar propriamente da plataforma, nós vamos conversar um pouco sobre um problema, um problema nacional referente à educação. Em 2019, mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais ainda não completaram o ensino médio, ou seja, 51,2% da população, ou 69,5 milhões de pessoas, de brasileiros, ainda não completaram o ensino médio, ou seja, a educação básica, certo? O número de inscritos no Enem, na edição de 2022, é o segundo menor desde 2005. E ele apresenta uma redução de 10% ao número de inscritos de 2021, certo? E o ensino médio ele possui uma evasão anual de 700 mil alunos, o que gera um prejuízo ao governo de 4,5 bilhões de reais, certo? Bom, mas por que isso está acontecendo? Por que as pessoas estão evadindo o ensino médio? Por que as pessoas ainda não completaram o ensino médio? Por que existe esse desinteresse? Bom, vamos analisar então a educação ao longo do tempo, tá? Bom, próximo ali de 1500, nós temos a educação 1.0, que é a educação do livro. O que seria a educação do livro? Eu tenho um conteúdo, eu sei um conteúdo, eu transcrevo este conteúdo num livro, imprimo e jogo aí para a população e quem quiser que vá ler, certo? Bom, beleza. Depois surge uma educação 2.0. Bom, o que seria essa educação 2.0? Eu pego esse conteúdo do livro, e agora eu jogo ele para a internet, tá? Eu jogo ele para a internet. Como? Bom, o livro que antes era físico, tem um preço muito alto, certo? Ele agora se transformou num PDF, que é de fácil acesso, certo? Também se transformou num e-book, tá? Agora, aquelas aulas que eu dava baseado naquele livro, e agora baseado também neste PDF, elas se transformaram em videoaulas, ou seja, às vezes um aluno que não teve física no ensino médio dele, algo muito comum, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Um aluno que não teve física no ensino médio dele, ele vai poder assistir videoaulas de física na internet. Um slideshow, ou seja, uma apresentação de slides. Então, mais do que propriamente só digitalizar um conteúdo, também eu estou envolvendo tecnologia. Isso aí são alguns exemplos. Tá? E aí agora surge a educação 3.0. Tá? E ela contempla os dois tópicos da educação 1.0, que são os livros. Os livros eles não são jogados fora. E também os tópicos da educação 2.0, que é o PDF, o e-book, as videoaulas, o slideshow. E agora ele tem um acréscimo. O acréscimo da educação 3.0 é a interação. Tá? Então, além dos livros, além de todos esses tópicos aqui tecnológicos da educação 2.0, eu também incluo simuladores, eu incluo aplicativos, eu incluo agora o celular, tá? O celular que está na mão aí do jovem, do adolescente, tá? Dentro da minha educação. Beleza. Então, qual que é a solução? Qual que é a solução? Desenvolver, então, uma plataforma que auxilie professores e alunos no processo educacional. Que processo educacional? Bom, hoje nós temos um aluno que ele é completamente interativo, ele interage com conteúdos no Instagram, nas redes sociais em geral, ele interage com o seu tablet, ele interage com o seu celular, clicando, modificando posições de blocos, até nos próprios jogos, os jogos se tornaram extremamente interativos, onde ele pode mexer nas próprias configurações dos jogos, Então, tudo, o aluno do século XXI é um aluno que vive dentro de um contexto interativo. Só a educação que não é interativa. Então, agora a solução é desenvolver uma plataforma que possa levar esse aluno, possa levar a ele essa interação, essa educação 3.0, tá? Os alunos, então, eles terão a oportunidade de aprender não só por meio de textos. Agora eles podem interagir, então, com esse conteúdo. Então, como eu disse, aqueles textos, aqueles livros, eles não desapareceram, mas agora esses textos eles estão enriquecidos. Eles não desapareceram, eles continuam, mas eu tenho um acréscimo de interação.
Tá? Os professores eles terão um apoio da plataforma e da equipe para auxiliar nas suas demandas educacionais e tecnológicas, ou seja, essa plataforma ela é para o professor não é dispensado da sala de aula, mas agora ele tem pessoas para auxiliá-lo para fazer um serviço que ele não teria tempo para fazer. Tá? O objetivo então é tornar o celular, né, um novo quadro negro, né, com uma educação via nuvem. Essa educação via nuvem ela faz com que a educação chegue como a água encanada nas casas das pessoas, certo? Então, a educação que dependeria muito de hardware, ou seja, de bons computadores, bons celulares, se eu jogo essa educação para a nuvem, o meu servidor roda os programas necessários e o celular mais básico, desde que seja um smartphone, né, o celular mais básico, ele pode rodar esses aplicativos, né, o aluno que possui celular pode interagir com esse conteúdo. Beleza, vamos analisar o plano do projeto. Né? O plano do projeto ele contempla lives, ou seja, mas onde está a interação das lives? Lembra da videoaula? Bom, agora nas lives, né, a pessoa pode comentar, a pessoa pode tem um chat ao vivo, certo? Então é uma videoaula já interativa. Né? Nós temos o conhecimentista, né? Ou seja, já aí um novo personagem histórico que já vou explicar, as redes sociais, uma matemática via celular, aplicativos matemáticos e testes de nivelamento. Né? Esses aqui são as bases, tá? Beleza, vamos analisar então cada item. Né? As lives, né? Como eu disse, as lives agora ela aumenta, né, o nível de interação com os espectadores, certo? Então, além de um vídeo, esse vídeo ele pode ser comentado, perguntado, enfim. Tá? Matemática via celular. Né? Então, o que a matemática via celular permite? Ela permite ao usuário compreender a linguagem matemática através de uma calculadora para celular. Ou seja, né, essa calculadora para celular, ela estabelece novas possibilidades de ensino e agora uma possibilidade do aluno reconhecer a matemática como uma linguagem, certo? Bom, aplicativos matemáticos, né? Então esses aplicativos matemáticos eles permitem ao usuário interagir diretamente com o conteúdo. Tá? Ao invés dele ler um livro ou ver somente um vídeo, agora ele pode teclar e modificar configurações do seu sistema para poder interagir com o conteúdo. Né? Bom, o conhecimentista, que é um personagem histórico que surge devido aí agora a uma era de negacionismo, né, de anticientificismo. Então esse novo personagem histórico surge em busca de transformar a sociedade numa sociedade conhecimentista, que é a favor do conhecimento. As redes sociais, né, elas podem alcançar o usuário, né, que não sabe tanto sobre o assunto, né? E ela também permite ao usuário uma abordagem mais descontraída, de forma que ele vai se relacionar com o conteúdo de uma forma mais amigável, tá? Testes de nivelamento, então a ideia é nivelar o conhecimento do estudante para que ele possa ver onde que eu estou bem, onde que eu estou mal, o que eu preciso melhorar, né? O que eu não posso piorar de forma alguma, certo? Bom, muito bem. Vamos falar então das lives, né? O que nós temos atualmente? Atualmente nós temos lives acadêmicas, né? Nós contamos com mais de 1.500 vídeos acadêmicos na área das exatas, certo? Então, dentre esses conteúdos nós temos mecânica quântica, nós temos eletromagnetismo, nós temos matemática básica, certo? E tudo voltado para o público acadêmico, certo? Bom, que já está, né, iniciado aí com as ciências, certo? E nós temos também as lives de cidadão ensino médio, certo? Nós contamos já com mais de 70 vídeos produzidos destinados ao cidadão, né, que completou o ensino médio ou não, né, e ou então ele é um profissional de uma outra área, ou seja, um profissional de fisioterapia vai poder estar assistindo uma live de mecânica quântica e relacionando aquilo que ele está ouvindo e vendo e também interagindo, né, com o seu dia a dia, né, as coisas que acontecem ao redor dele. Ele vai conseguir compreender isso, certo?
Nessas lives nós ainda contamos com diversos cursos produzidos, né? Nós já temos cursos prontos de aritmética, de funções, polinômios, trigonometria, vetores, números complexos, exponencial, logaritmo, equações e matrizes, né? Todo conteúdo básico aí de matemática, né? E onde está o diferencial desses cursos para os outros? A interatividade STEAM 3.0, né? Onde os cursos tradicionais não apresentam isso. Então os cursos tradicionais vão apresentar apenas vídeos. Nós acrescentamos, nós vamos além. Bom, a matemática via celular, né? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Divulgar aspectos científicos a respeito das exatas através do celular, né? Então, a ideia é justamente modificar as aulas tradicionais, né, para aulas mais interativas, né? Então, aqui eu tenho um gráfico, né, e aqui o aluno ele escreveu esse gráfico, ele não precisou desenhar, e ele pode ir modificando as equações, né? Então, aqui ao invés de x mais 1, o que acontece se eu escrever x mais 2? O que vai modificar? Né? Aqui x mais 9, e se eu colocar 2x mais 9, o que acontece? Né? Então, ele tem essa possibilidade, às vezes não tão instantânea quanto, quer dizer, às vezes muito mais instantânea, né, do que ele fazer esse desenho no caderno dele, né? Então aqui já está até, né, basta apenas ele escrever e descobrir, né, como que se utiliza aí a matemática como linguagem, né? Porque aqui a calculadora ela só vai entender aquilo que você escrever corretamente, certo? E também aqui, quando o assunto é um quadro negro, olha só, aqui foi um desenho que eu fiz, né, e ele escreveu aqui, ó, né, ele escreveu aqui do outro lado. Né, então basta você fazer desenho, você escrever a expressão que você quer, e a calculadora, baseada naquilo que ela já conhece, ela vai executar aquele seu comando. Né? Então aqui eu pedi para ele fazer uma integral de x em x, e aqui eu obtive o resultado. Beleza, como fazer, né? Então, esse é um dos problemas, né? Como fazer? Porque é muito fácil eu entregar um aplicativo, né? Eu entregar um aplicativo e falar assim, faz. Mas aí, o que a gente fez? Nós possuímos mais de 150 vídeos ensinando como utilizar essa calculadora Maple dentro do ambiente de sala de aula. Ou seja, na minha aula, como que eu enriqueço ela com uma calculadora? Ou seja, se eu quero falar sobre vetores, né? Como que eu vou enriquecer essa minha aula utilizando a calculadora? Nós mostramos como fazer, as possibilidades, aquilo que se tem, né, no YouTube. Nós já possuímos mais de 150 vídeos e buscando uma revolução nas salas de aula, né? Então, ou seja, como eu havia dito, o celular como o novo quadro negro, né? Aqui vai seguir um vídeo, um exemplo, né, de como seria uma aula aí utilizando o celular como quadro negro. O que nós precisamos saber é o seguinte, é que o Maple Calculator ele acabou de passar por uma atualização, tá? De forma que agora, né, ele nos dá o passo a passo daquilo que ele fez, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, né? Nós temos aqui o nosso polinômio que a gente deseja fatorar, que é x elevado ao quadrado, mais, acaba saindo a raiz aqui, mais, né, 7x, mais 12, beleza, pessoal? 12. Vamos ver aqui. Ele nos dá o gráfico, como é de praxe, né? Ele sempre faz isso, mas nós não temos interesse nenhum pelo gráfico, tá bom? Nós temos interesse aqui, ó, pela fatoração, que é esse factor ali, factor de fatoração, né? Bom, tá aí o polinômio fatorado, tá? Já era de expectativa, porque ele já tinha feito esse exercício na nossa última aula, tá? Na nossa última aula, a gente escolheu esse polinômio mesmo e trabalhou com ele, né? E aí a gente obteve esse resultado. Mas vamos ver aqui, tá vendo essa pegadinha aqui no cantinho da tela? Né? Ali no factor, ele nos vai dar o passo a passo de como ele fez. E a gente vai ver que é um método um pouquinho diferente daquilo que a gente utilizou, tá? Tá aí, agora eu aperto essa setinha aqui e ele nos dá o passo a passo de tudo aquilo que ele fez, tá bom? Olha só, vamos ver aqui como que ele fez esse procedimento, tá? Esse primeiro pedaço aqui não importa tanto pra gente. O que importa é daqui para baixo, nesse pedaço aqui, ó, x ao quadrado mais, né? Ele abriu esse 7x aqui, né? Esse 7x aqui em 3x mais 4x, né? E aí, então, ao invés de ter 7x aqui, eu tenho isso aqui, 3x, né? Mais 4x mais 12, tá certo? Bom, e agora ele vai juntar
esses dois termos aqui, tá? Esses dois termos. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, olha só, ele vai isolar um x, tá bom? Então, eu vou ter aqui x vezes x mais 3, de forma que, se eu multiplicar aqui, né, eu volto a esse argumento aqui. E desse lado, ele vai botar aqui, todo mundo junto, 4x mais 12. Tá? Esse aqui é o primeiro passo. Né? O primeiro passo importante para a gente. Tá bom? Depois, o que ele vai fazer é isolar esse 4 aqui, né? Porque o 12 é múltiplo de 4. Então, eu tenho x mais 3, mais 4, x mais 3. Tá bom? Bom, olha só o que a gente obteve. Né? Dessa forma, você repara que esse termo aqui é igual a esse termo aqui, então eu isolo ele. Então, eu vou ter x mais 4, x mais 3. Tá bom? Esse é o procedimento adotado pelo Maple Calculator. A gente utilizou de uma outra forma e obteve a mesma coisa. Tá bom? Mas esse aqui é trabalhado e feito pelo Maple Calculator. Esse método que ele está utilizando aqui é conhecido como método de fatoração por agrupamento. A gente vai ver ele melhor na nossa próxima aula, vai estar tudo bem mais explicadinho do que eu fiz aqui, tá bom? Muito bem, aplicativos matemáticos. Né? Aqui está um exemplo de um aplicativo matemático. Tá? E o aplicativo matemático ele permite interação com o conteúdo. Então aqui, no caso, a gente vai ver esse aplicativo aqui rodando, tá? Aqui está só um print da minha tela. Aqui a pessoa, né, o aluno, no caso, pode mover o ângulo, tá? Ele pode mover o ângulo e a velocidade. Tá? Então aqui ele está interagindo com o conteúdo. Ensino e tecnologia. Por quê? Porque isso aqui depende de uma tecnologia, que é o celular ou um computador, né? Tudo isso aqui está dependendo aí de uma tecnologia. E multidisciplinaridade. Por que multidisciplinaridade? Bom, tudo bem que esse aqui é um aplicativo, né, que ele envolve física. Mas aí é uma coisa bastante importante de dizer que esses aplicativos desenvolvidos eles possuem infinitas possibilidades. Então aqui tem uma cena bastante interessante, né? Aqui o macaco está tentando pegar um coco. Né? E aí é bastante interessante se nós formos pensar no contexto da biologia, do que o macaco exatamente se alimenta. Será que aquele contexto colocado ali pelos desenhos animados, né, de que o macaco só come banana, será que isso é verdade? Como é que funciona isso? Então, assim, como permite aí uma vastidão de cenários e de ocasiões, os aplicativos eles permitem uma multidisciplinaridade. Vamos ver aqui um exemplo? Então vamos ver aqui o aplicativo funcionando. Eu vou modificar aqui o ângulo, né, e vou aumentar bastante a velocidade. Tá? Vamos colocar aqui no 40. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vem para o salto e erra, né? Ele some até do mapa. Né? Vamos baixar o ângulo aqui. Vamos baixar o ângulo. Vamos baixar bem o ângulo. Vamos colocar aqui próximo do 30. E vou ajustar agora a minha velocidade. Né? Vou colocar uma velocidade no 20. Próximo do 20. Aqui, olha só, está mostrando a trajetória dele, ele vai cair dentro do lago, né? E não é do meu interesse, então vou aumentar a minha trajetória. Eu quero que ele caia lá do outro lado, pelo menos, né? Beleza. Vamos fazer aqui o pulo. Ele pula, pega e aparece lá do outro lado, certo? E aqui embaixo tem uma explicação de tudo aquilo que aconteceu, das variáveis físicas que ali estão envolvidas, certo? Por que isso aqui está acontecendo? E o aluno conseguiu compreender que se ele multiplicar a velocidade e a angulação, o salto do macaco muda, né? O salto do macaco muda, certo? Então, esse aí é um dos aplicativos. Existem muitos outros, né? Muitos outros. Bom, beleza. Agora falando sobre o conhecimentista, né? Quem é o conhecimentista? O conhecimentista é um novo personagem histórico. E ele busca revolucionar a relação entre capital e conhecimento. Ou seja, é uma relação que hoje está bastante modificada, né? Ela está bastante invertida, né? E nós precisamos compreender que para nós avançarmos, nós precisamos valorizar o conhecimento e, sobretudo, o conhecimento de uma ciência de base.
né? Uma ciência de fronteira. Ou seja, se hoje nós temos toda a tecnologia que nós temos, né, foi porque alguém fez uma pesquisa revolucionária em um determinado instante da história. Então, é necessário uma valorização do conhecimento, uma valorização dos conceitos científicos, uma valorização das pessoas que produzem conhecimento a partir de uma folha em branco, a partir apenas do seu conhecimento, certo? E, claro, do conhecimento disponível aí afora, né? A educação não pode ser tratada apenas como um mercado, mas ela deve ser tratada como aquilo que de fato é um investimento para novas tecnologias, para um novo futuro, né? Aqui, tratando na área das exatas, acaba sendo direcionado mais aí à tecnologia, mas se nós pensarmos na área das humanas, uma sociedade melhor, uma sociedade que reconhece verdadeiramente os valores, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo do que o conhecimentista fala, tá? A era aqui está um exemplo, tá? E aí nesse texto aqui será dito sobre a era do conhecimento chegou. A era do conhecimento chegou. Ó, a esperança da história é que cada geração consiga fazer a leitura do seu momento histórico. Embora vivamos num mundo complexo, a expectativa é a de que a geração atual se posicione a respeito da era do conhecimento. Há de assumir o conhecimento como o novo elemento da história. Numa era do conhecimento, não faltam modelos científicos, upgrades de produtos, notícias globais, debates em redes sociais. Falta uma voz a identificar que sem lavrar a terra do conhecimento o mundo não anda. Uma voz a revelar de que antes do capital vem a relação matéria-palavra. Duas grandes invenções constroem a história do homem, o fogo e a internet. A primeira construiu sua história no último 1 milhão de anos. A segunda implementa a era do conhecimento pelos próximos anos. Essa é a história que nos chama, a de aportar na natureza através da imaginação, feito por Melk, um dos conhecimentistas, certo? Muito bem, nas redes sociais, né, nós pretendemos aí então dizer todos os conteúdos de uma forma mais divulgar, né, todos os conteúdos de uma forma mais descontraída e simples. Então, aqui no YouTube, por exemplo, aqui nós estamos falando sobre o que aconteceu ao longo da semana no YouTube, que novas lives que nós possuímos. Aqui, artigos acadêmicos que foram produzidos pelo nosso grupo, né, pelo corpo que forma o Professor Global. Aqui, notícias nacionais divulgadas, então, ou seja, está chegando a Olimpíada Brasileira de Matemática, aqui na época do post, certo? Aqui, vídeos com Maple Calculadora, não está aparecendo, mas é um vídeo sobre Maple Calculadora. Aqui, sobre as 12 pedras coloridas, ou seja, aí uma nova teoria que está sendo produzida. E aqui, outra live do professor José Lael, né, um corte dela. Tá? Apresentar então as atividades produzidas semanalmente. Então, toda semana divulgar aquilo que foi produzido, né? É um bem para a sociedade, né? Isso é um bem público, né? Esse conhecimento produzido. Beleza, os testes de nivelamento, né? Eles são necessários, né, para a pessoa verificar, né, o que ela precisa avançar, o que ela precisa melhorar, né? É uma forma de induzir o aluno a investigar, tá? Estimular que ele busque o próprio aprendizado, porque ele vai poder verificar qual é o nível dele de conhecimento em um determinado assunto. O estudante ele poderá descobrir o quanto ele sabe, né, como já disse, sobre um determinado assunto. Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui um teste de nivelamento sobre aritmética. Aqui eu tenho questões de nível fácil, né? Então a pessoa clica aqui, eu quero ver se eu supero o nível fácil, tá? Se eu supero o nível fácil. Aqui tem uma questão, ela vem respondendo, aqui eu vou dar vários chutes aqui, né? Aí a pessoa vem aqui, chuta de novo, né? Finalizei aqui a minha tentativa. Vamos enviar tudo, né? Enviar tudo e terminar, ou seja, eu estou certo daquilo que eu respondi, né? E aqui errei tudo, né? Estou certo, mas errei tudo. Aqui vem com as respostas, né, explicando por que a pessoa está errada, qual que seria o desenvolvimento correto para se fazer essas questões, tá? Então, ou seja, o meu nível em aritmética está abaixo. Tá abaixo, eu não consegui passar do nível fácil, né? Isso aqui estabelece também uma forma de game, né? Então,
estabelece uma forma de game. Então aqui tem o médio, ele não pode avançar indo para o médio, né? Ele está ainda no nível fácil. Aí médio e difícil, assim que quando ele completar o difícil, ele vai ver que ele é um expert em aritmética, certo? Muito bem, então aqui, né, nós apresentamos um novo corpo pedagógico, né? Esse novo corpo pedagógico é tudo aquilo que compõe a educação 3.0, tá? Então existem 12 modos que compõem a educação 3.0, né? Então, por exemplo, aqui pegamos um exemplo do aritmética, né? Videoaulas, né? As videoaulas, né? Então o aluno ele está precisando descobrir um determinado conteúdo, ele vai lá e assiste um vídeo. Ele também tem acesso a um PDF, que seria aí equivalente ao livro, só que agora digital. E ele recebe acréscimos, como por exemplo textos 3.0. Então a diferença de um PDF para um texto 3.0 é que aqui ele pode interagir com o conteúdo, certo? Aqui a calculadora Maple, né, que é uma calculadora gratuita, né, a calculadora que desenvolve a matemática via celular, que eu já havia dito antes, né, é um modo da educação 3.0, então agora ele possui o celular nas mãos dele. O lápis e papel, o que seria o lápis e papel? É ele obter conhecimento através do seu lápis e papel, né? Não perder, né, esse costume de escrever com lápis e papel. Tá? Não é implementar a tecnologia e achar que ela vai resolver tudo. O lápis e papel ainda é importante. Matemática passo a passo. Matemática passo a passo é onde nós desenvolvemos cálculos passo a passo. Então eu estou querendo descobrir como que se faz uma multiplicação. Então está aqui passo a passo para você fazer como que se faz uma multiplicação. O que está acontecendo? Aplicativos. Então aqui os aplicativos, como o exemplo do macaquinho. Então tem um aplicativo envolvendo aritmética. O teste de nivelamento, igual eu estava mostrando antes, aqui nivelamento, teste de nivelamento. Uma biblioteca de vídeos. O que seria uma biblioteca de vídeos? Existem muitos conteúdos valiosos na internet que não são nossos. Então, essa biblioteca de vídeos, nós selecionamos aquilo que é de melhor na internet, principalmente em português. Também tem vídeos internacionais, mas principalmente em português, onde o aluno ele vai poder acompanhar outras aulas, ou seja, são sugestões de vídeos, dos melhores vídeos da internet sobre um determinado conteúdo. E aqui projetos. Então, assim, uma educação em busca de projetos, ou seja, aritmética. Como que eu faço uma relação dos conteúdos em aritmética com o meu dia a dia? Aqui tem um exemplo. Eu vou mostrar só aqui. Eu venho aqui médio, aritmética. Tá aqui aritmética, eu venho aqui projetos. Tem aqui o Homem-Aranha e a Lei de Pitágoras. Ou seja, que em aritmética é um conceito bem simples, que basicamente a aritmética tá em eu somar, multiplicar, levar ao quadrado, saber tirar uma raiz. Então aqui, você consegue imaginar o Peter Parker usando a Lei de Pitágoras? Não consegue? Então vamos relacionar as coisas, por exemplo, vamos relacionar o vídeo que você vê com uma videoaula para você entender, com questões para você resolver. Vamos ver se você consegue de fato relacionar esses conteúdos, certo? Bom, aqui um grupo de estudos, então um aluno vai poder se relacionar com outros e debater sobre um determinado conteúdo, e aqui um fórum, onde ele vai lançar uma dúvida, algo que ele não entendeu muito bem, e ele vai ter aí diversas pessoas para explicar a sua dúvida. Gratuidades, então formas de educação 3.0 completamente gratuitas. Gratuito, são ferramentas aí completamente gratuitas. Então eu tenho aqui o Maple Calculadora. O Maple Calculadora é uma ferramenta gratuita. Então aqui tem um exemplo. Vem também com uma apostila. Não sei usar calculadora Maple. Então toma aqui uma apostila para você poder aprender. Toma aqui um vídeo para você poder aprender. O Maple Learn. Maple Learn é uma calculadora web feita pela Maple, completamente gratuita também. Eu vou acessar ela aqui. Então está aqui o ambiente Maple Learn. Então aqui a pessoa pode escrever x mais 2 igual não, só x mais 2. X mais 2 apresenta a reta. E aí eu consigo fazer várias coisas aqui. Eu consigo pegar um gráfico e já colocar aqui no meu documento. Aí eu posso escrever aqui. Deixa eu mexer com esse texto aqui. Eu não quero que o texto fique aqui não. Eu quero que o texto fique aqui, ao lado do gráfico. Deixa eu botar um zoom. Aqui, ao lado do gráfico. Então eu coloco aqui
e falo o seguinte, olha só. Veja esse gráfico, né? Então, esse gráfico e sua função. Então, eu posso desenvolver documentos, né, baseados em Maple-Learn. E aí, eu posso colocar aqui para o aluno. O aluno fala assim, eu posso pedir algo para o aluno, né? Vamos lá, né, por exemplo, se for um aluno de ensino superior. Se for um aluno de ensino superior, eu posso pedir aqui, integre a função. Aí o aluno, vamos supor que eu dê uma opção impossível, né? X mais 2 seria muito fácil, né? X ao quadrado sobre 2 mais 2x. Mas aí, se eu dou uma função mais difícil, o que ele vem e faz? Integrar. Aqui, clica aqui. Saiu o resultado da integral. Simples, né? E tá aqui, ó. Ele também plota. Expande uma série. Né? Expande uma série. Também tem essa opção de expandir uma série. Né? Aqui já está. Né? Mas, por exemplo, se fosse um exponencial de x. Né? Então, esse aqui é o Maple-Learn. Tem um vídeo aqui mostrando, né, o Maple-Learn, né, mais conteúdos sobre. E também tem o Maple Player. Né? O Maple Player, que é um aplicativo gratuito que roda, né, os documentos do Maple acadêmico. Né? Então, é uma forma de você rodar documentos de um dos melhores softwares matemáticos do mundo, né, de graça, de forma gratuita. Certo? Então aqui tem um vídeo desenvolvido pela própria Maple mostrando como se utiliza aí o Maple Player. Né? Aqui utilizado no caso de um iPad, né? Mas também tem de outros módulos. Tá? Ali no caso seria computador, laptop. Né? Conclusão, o que a gente conclui? O nosso modo de atuar é ir além, né? Não esquecer o passado, mas melhorá-lo. Por isso, né, nós continuamos com os livros, com as lives ou vídeo, né, videoaulas, textos, redes sociais, mas nós incluímos novos tópicos, né, como aplicativos matemáticos, web calculadora, testes de nivelamento, textos interativos, tudo para melhorar a interação do aluno com um determinado conteúdo. Né? Então a gente conclui que o nosso diferencial ele está nessa interação 3.0, que faz com que o aluno ele não seja passivo dentro de uma sala de aula, um aluno do século XXI, onde todo mundo é interativo, né? Ele vive num universo de digitar, teclar, interagir. Até os supermercados atualmente são assim. Por que não a escola? Então, tornar conceitos científicos não mais estáticos, não mais como um tópico, um capítulo que está no livro, mas um capítulo até que está dentro do livro, mas um livro interativo. Muito mais interativo ao usuário e ao objetivo final, que é o aluno. Certo? Bom, o nosso muito obrigado pela atenção. Um forte abraço.